Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Kisu 11, o FOF da Kilima, esse FOF que segue aquele índice Suno 30 e tudo. Nos últimos três, acho que desde de um mês pra cá, né? Tem se levantado bastante pelos cotistas, o pessoal tá falando bastante da questão da não aderência desse fundo no índice, né? Ele não está seguindo o índice. E a gestora nesse relatório trouxe aí explicações sobre o porquê e tudo. A gente vai ver, né? Agora, o ponto principal sobre essa questão, para mim, é o seguinte: o que o mercado quer? O que o cotista quer? O cotista quer que segue o Suno 30 e ponto final? Ou o cotista quer que não pode seguir, mas pode sair fora um pouco? Cotista que manda, né? Então eu espero aí que a situação se acerte aí entre os cotistas, a gestora e tal, para ter uma direção mais bem desenhada. Nesse mês o fundo pagou 9 centavos, uma distribuição um pouco mais elevada, final de semestre, né? Isso deu um dividendo de mais de 1% ao mês, anualizado de 13,33. 111 mil cotistas, a base dele cresce forte, né? Esses fundos baratinhos, base 10, eles crescem muito, o pessoal compra muito pensando só no valor da cota, né? Pelo menos nesse caso aqui, a cota tá barata, então pelo menos eu não tô fazendo merda, né? Porque o foda é quando o povo compra, igual quem comprou esse fundo aqui em 15 reais, 15, 14, 11, 12 reais, fizeram merda. Mas nesse caso, pelo menos a galera, a turminha do cota 10 reais, fundo cofrinho e tal, pelo menos tá fazendo uma compra num momento legal, né? Abaixo do VP. Galera, um ponto sobre isso, né? Eu entendo que muita gente tem um ticket menor para começar a investir e tal, isso aí é normal, faz parte, é de todo mundo. Mas não compre ativo só pelo preço, viu? É um recado que eu dou para vocês. Não compre Kisu, não compre Torge, não compre Vegia, não compre MXRF, não compre... Putz, enfim, não compre FGA, eu vou lembrando os base 10 aqui. Enfim, não compre Viur, não compre fundo só porque custa 10 reais, porque a cota é baratinha. Vocês podem estar fazendo uma bela de uma cagada. Uma bela de uma cagada com o seu dinheiro, né? Não é porque o fundo custa 10 reais que ele está barato, né? Por exemplo, hoje o patrimonial do Kisu é R$ 8,71. Quando o mercado é 8,10. Hoje está barato. Olhando, você fala, pô, legal, está barato. Já esteve mais barato? Já esteve, mas enfim, está barato, né? Não importa, isso não tem conversa. Agora, imagina se essa cota sobe para 9, 9,50, 10 reais. Pensando assim, em dinheiro, você olha e fala, tá 10 reais, tá 10 real, tá legal. Mas não, tá caro, você tá pagando caríssimo. Então, quer fazer estratégia do fundo cofrinho, não sei o que e tal, que eu acho uma besteira esse negócio. Hoje em dia tem tanto CDB, tanta fundo de liquidez diária que aceita uma aplicação pequena. Cara, olha o patrimonial, não sai comprando só porque tá barato, porque depois você vai achar que está barato, porque é 10 reais, e vai tomar uma bela de uma traulitada, igual quem comprou esse fundo a 15 reais, né? Enfim, esse é o recado para os base 10, né? Iniciando aqui a carta, eles vêm falando bastante sobre o que aconteceu, né? Sobre o ano. Então vamos entender aqui um ponto. Ó. Ele coloca o seguinte: é relevante falar da origem do fundo, que veio da parceria em 2020 entre a Kilima e a Suno, na criação do índice. A ideia era criar uma carteira representativa que tivesse qualidade aliada à descorrelação para o IFIX. Assim, a Suno se responsabilizou pelo acompanhamento do índice, enquanto a Kilima criou o Kisu de forma independente. O regulamento do fundo prevê que ele aplicará no mínimo 80% do seu patrimônio, do seu PL, né, em cotas de fundos que compõem o Suno 30. Os 20 residuais, de forma intencional no regulamento, foram deixados para que a gestora faça o que ela bem entender. É isso, galera. Então, quando ele sai do Suno 30, tem um dispositivo no regulamento que permite ele fazer isso. Falando de regulamento. Agora, será que o cotista quer isso? Será que o cotista não quer que o fundo siga? Segue só o Suno 30 e boa? O que o cotista quer? Você que está assistindo aí, o que quer? O que você quer? Escreve aí, porque às vezes, no comentário, às vezes o pessoal da gestora lê e eles conseguem entender um pouco sobre os cotistas e tal. Porque aquela coisa, não é porque o regulamento permite que o pessoal quer. Às vezes, né, o cotista que está aí hoje, que comprou o fundo hoje no secundário, às vezes não concorda com essa cláusula. Então,
seria interessante de saber. De toda forma, o fundo aqui, ele bate aí o Suno 30, bate o IFIX, o Suno 30 ele copia bem o IFIX, está ligeiramente acima, e o Kisu, ele já bate os dois aí, até com uma certa folga no ano, aí, no último ano, né, desde aí de outubro de 2010, de outubro de 20, quando ele começou, ele foi teve um resultado legal aí acima do IFIX, enfim, vamos ver, né? Ele coloca o seguinte, que como é que ele conseguiu, né? Conseguiu bater até o Suno 30 e o IFIX. Questão de timing, compras e tal, fazer movimentações. Eu acho assim, a questão do índice, ele seguir o índice, para mim é interessante que ele não acaba não entrando em operações, digamos, de certa forma conflitadas, coisas estranhas, e a liberdade dele poder fazer algum giro dentro do índice, com ativos do índice, eu acho interessante. O problema, o que eu não gosto é quando fica saindo do índice e fica entrando uns fundos tranqueira no meio. Aí fica meio complicado, né? Porque os caras fizeram um índice para não ter tranqueira, e aí compra tranqueira pro fundo, fica meio complicado. Mas, enfim, eu não sou nem cotista, então não vou ficar opinando muito sobre isso. Vocês sabem a minha opinião em relação à FOF, eu prefiro muito mais ter aí o meu investimento direto. Eu não gosto de FOF, vocês sabem disso, já falei isso várias vezes. Eu acho que o retorno é muito pouco, né? Se a gente vê aqui o retorno do Kisu 11 no ano e tudo, para um fundo de gestão ativa e tal, gestão, né, que fica em cima disso o tempo todo, deveria ser um pouco maior, né? Ele fala um pouco agora de questão macro, vou pular essa parte toda, galera. Uma questão macro eu falo mais lá na área de membros e tal, melhor, a gente não fica perdendo tempo falando de coisa de política aqui, né? Evitar falar ao máximo aqui, por mais que não tem jeito de não comentar um pouquinho sobre o cenário. Então eu deixo esse comentário lá para a área de membros, lá os vídeos exclusivos, porque lá o pessoal não fica chorando, enchendo a porra do saco. Lá o pessoal é mais tranquilo, e aí dá pra gente conversar de forma um pouco mais clara sobre qualquer assunto. De toda forma, teve um crescimento legal em número de cotistas. A cota, olha só, hein? Imagina quem comprou aqui. Que loucura, né? Quem comprou aqui já foi uma loucura, cara. É complicado. E a liquidez é boa, né? A liquidez é bem legal. Base de cotistas crescendo. O fundo dominado por pessoas físicas, né? E a gente consegue ver aqui. Distribuição dos cotistas e tal. A base de cotistas vem crescendo de forma forte nos últimos meses, né? O fundo lançou, foi aquele hype todo, ele não cresceu tanto igual ele tá crescendo agora, né? Agora ele tá sem hype, ele tá crescendo mais, né? Curioso isso, né? Curioso como é que o fundo tá tendo um crescimento legal. Claro que no primeiro mês foi absurdo o hype, né? Saiu de 54 cotistas para 11 mil cotistas. E aqui a alocação, né? Os fundos são vários aqui do Suno 30. Tem uma outra coisa que não faz parte do Suno 30 e tal. Alguns ativos que você olha assim e você fala, o que esse negócio tá fazendo aqui, né? Enfim, 35% em papel e com caixa bem pequenininho, né? O grande erro de gestão desse fundo, até entrando no ponto, além dessa questão de não seguir o índice, isso aí, tipo, beleza e tal, foi essa oferta aqui, ó. Essa oferta que eles pegaram o fundo e multiplicaram ele por 4, né? Essa aqui foi o grande erro do fundo. Porque aí foi uma loucura, ele deu uma enxurrada de recursos no mercado e isso destruiu o ágio do fundo. Já não deveria ter criado esse ágio, né? Totalmente absurdo, mas destruiu. E aí, depois da conversão das cotas, o fundo foi ladeira abaixo, né? Foi aquela coisa, muita gente ganhou muito dinheiro com esse negócio aí, muito dinheiro nas costas desse fundo, né? Então, para mim, foi o grande erro de gestão. Aqueles que deviam ter feito uma oferta dobrado só o fundo, né? Já seria bom. Quiseram multiplicar o fundo por 4, aí ficou complicado, né? Vamos seguindo. E aqui a questão que ele mostra desde o início, como é que tá, ele mostra umas 3 vezes já nesse relatório, as distribuições, o patamar dele meio de recorrência é 0,075, né, 7 centavos e meio, que é o que ele mantém aí. Esse último mês teve um pagamento de 9, final de semestre, né, igual aqui em junho também teve. DR dele a gente consegue ver lá, ele teve um ajuste grande na distribuição que ele entregou pra gente, né, a gente não, né, pros cotistas, porque eu não sou cotista desse troço. No ano, ele praticamente não faz ganho de capital, né? A estratégia, mesmo fugindo do Suno 30, ele não está fazendo ganho de capital. Então, eu confesso para vocês que eu estou curioso para ver, né?
essa questão dessa estratégia dele, porque ele fugiu do índice e não fez ganho de capital relevante nesse ano, né? Teve só esse aqui de 3 centavos. Enfim, vamos acompanhar, né? No segundo semestre ele distribuiu 45, né? Foi bem pouco. Claro, tá difícil para todo mundo fazer ganho de capital, mas assim, já que tá fugindo do índice, pelo menos que faça dinheiro pro cotista, né? Dando um retornozinho legal. Enfim, é isso que a gente tem para comentar sobre o Kisu. Deixa aí nos comentários quem for cotista. E aí, o que você quer? Você quer que ele siga o índice ponto final, acabou? Ou você quer que ele... acho que são 3 opções. 3 opções não, acho que são 2, né? Siga o índice e faça o que quiser dentro dele, os giros e tal, isso aí ele já pode fazer normal. Ou você quer que ele siga o índice, siga de acordo com o regulamento, né? Seguindo o índice e os 20% lá que ele tá fugindo do índice, se ele tem essa liberdade. Outro ponto que seria legal também da gestora, trazer pra gente quanto de resultado esses 20% que tá saindo fora tá dando certo. Porque às vezes, nós vamos sair aqui do índice, vamos comprar esse fundo aqui que não tá no índice. Aí vai lá e compra. Tá, quanto é que de resultado que deu? Quanto de TIR que deu? Porque se eu não me engano o pessoal tinha comentado que tinha comprado, por exemplo, DVFF, tal, outro FOF e tal, e a gente sabe da maldição do DVFF. Todo fundo que compra DVFF fica com esse troço no prejuízo e não sai do lugar. Então, quando vão comprando esse tipo de alocação, para mim tem que fazer sentido, tem que dar dinheiro pro cotista. Se deu dinheiro, ok. Se não tá dando dinheiro, tá tomando fumo, comprou e tá tomando fumo, pra que tá fugindo do índice, né? Isso é uma questão aí bem delicada, beleza? Fica aí o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve aí. Valeu, até a próxima. Fui!